InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. A melhor estrutura de ensino com mensalidade que você pode pagar. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal com relação próxima entre estudantes e professores experientes. O sucesso começa na educação. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Pertencer, existir e inspirar. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. E eu, Marcos Vinícius, Maria Eduarda aqui no InovaCast Guarulhos, tá bom, gente? Eu vou pedir para vocês aí que vocês curtem, comentem e compartilhem, tá bom, gente? E se inscrevam no nosso canal, é de graça, tá bom? E lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, tá bom, mulherada? Vamos fazer a prevenção aí, vamos ao médico aí, que é muito importante, não deixe para depois, tá bom? Hoje nós estamos recebendo a mãe Alessandra aqui, uma mãe de santo aqui, participando do Raízes Sagradas aí, tá bom? O pai Fernando vai estar aqui a semana que vem. Essa semana é a mãe Alessandra que vai estar aqui participando, e espero que outros pais de santos, outras mães de santos aí também compareçam aqui com a gente aqui para trazer informações e contar a história do terreiro, a história de vivência dentro da espiritualidade. Eu vou desejar aqui uma boa noite para a mãe Alessandra. Boa noite, mãe Alessandra, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado primeiramente pelo convite. Né? Estou muito feliz por estar aqui e poder participar um pouco, dividir sobre a minha história. Que bom, a gente que fica feliz pela senhora dedicar esse tempo da senhora para a gente aqui. Sim. E é muito importante a gente estar levando informações aí, que muita gente tem dúvidas aí, muita coisa aparece na internet aí. Com certeza. Mãe Alessandra, vamos começar então. Sim. Me conta um pouquinho da sua história, quem é a mãe Alessandra, quando ela começou dentro da religião e aonde é a casa também. Aí vamos desenvolvendo aí, vamos falando. Bom, a mãe Alessandra começou na espiritualidade, a primeira a despertar da espiritualidade eu tinha 4 anos de idade. Né? Foi onde eu passei por uma situação, criança, é uma memória muito viva que eu tenho dentro de mim, e é engraçado até, na calçada da casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, tinha uma árvore muito linda, eu era muito apegada naquela árvore. Certo. E um belo dia levantei, estavam cortando a árvore, e eu fiquei desesperada, era como se eu sentisse a dor que aquela árvore estava sentindo. E, de repente, quando eu olho, um índio enorme, caramba, ali presente, me acolhendo para que eu ficasse calma naquele momento, né? E dali por diante, aquele guia começou a me acompanhar. Perfeito. E ele deu o nome dele, tudo, e ele era assim... Minha mãe falava, é um amigo imaginário. Não, não era, porque ele vivia ali. E dali por diante foi despertando os meus dons, né? Certo. A minha mãe, ela era iniciada no candomblé, então eu também cresci dentro de um terreiro, dentro de uma casa de axé, né? E isso eu fiquei até aos 11 anos, mais ou menos, nessa casa com ela, mas não era iniciada. Tá. Né? E o processo da minha mediunidade foi aumentando cada vez mais no decorrer dos anos, né? Como visões, eu via... coisas que iriam acontecer e eu via, não dormindo, eu via mesmo, acordada. Isso, e aquele guia sempre junto de mim, né? Ele dava o nome dele, eu posso até falar o nome dele aqui, ele se chamava Caboclo Sol e Lua. E eu adorava ele, assim, ele cuidava muito de mim, né? Certo. Só que aí chegou um certo tempo, a minha mãe e meu pai, eles se separaram, e automaticamente a minha vida dentro do terreiro também se encerrou, porque eu fiquei morando com o meu pai, né? Certo. Dali por diante, quando eu tinha 13 para 14 anos, a minha pombogira, Dona Sete Encruzilhada, minha rainha, começou a incorporar em mim, em casa. E meu pai, ele ficou muito assustado, né? Nós tínhamos um tio meu, que já também partiu, e ele me levou num terreiro de Umbanda. Foi o primeiro contato com a Umbanda que eu tive, entendi. Né? Quando eu cheguei lá, o meu caboclo, ele veio, assim, eu pisei dentro do terreiro, ele veio.
Ele veio, ele deu o nome dele, tudo assim, foi tudo muito rápido, as minhas coisas, né? Tá. E a pombogira que já vinha. E uma coisa engraçada, o que ela fazia comigo, ela incorporava em mim, às vezes eu estava dormindo, ela incorporava, e eu podia estar de pijama, do jeito que fosse. Na esquina da minha casa tinha um terreiro. Imagina, naquela época, com 14 anos, 15 anos, não tinha essa informação que a gente tem hoje da internet, né? Sim. E ela incorporava e saía do jeito que eu estivesse. Ia pro terreiro. Caramba. E trabalhava no terreiro. E as pessoas já conheciam, já sabiam. Né? E no outro dia as pessoas me olhavam assim, né? E eu ficava olhando, mas eu não lembrava disso. Ela ia e voltava e me colocava da maneira que ela me encontrou. Estava deitada ali, ela me deixava. Certo. Só que daí chegou um ponto que isso não podia mais continuar. Foi aonde, então, que eu entrei no terreiro de Umbanda e ali eu passei alguns anos. Eu acredito que todos, né, que começaram lá atrás passaram pela Umbanda, né? Sim, eu acredito que sim. Então, se não fosse, eu acredito assim, é o destino de cada um. Sim. Mas se não fosse a separação dos meus pais, eu acredito que eu teria iniciado no Orixá antes, com essa idade. Mas, talvez não, também era o destino, ocorreu dessa forma, né? E lá eu fiquei. Só que, como eu disse, não é como hoje em dia, que a gente tem muita informação, né? A internet, a tecnologia trouxe essa facilidade para a gente, mas também um risco, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que traz o bem, também prejudica. Muitas pessoas hoje em dia não entendem nem o que estão fazendo e ensinam coisas muito sagradas que deveria ficar dentro de uma casa de axé. Sim. Mas não, as pessoas veem e as pessoas saem fazendo, principalmente os jovens. Né? E isso eu acho que prejudica um pouco, né? É bom de um lado, mas também prejudica por outro. Mas naquela época não tinha. Então, eu sou do tempo do que o terreiro era raiz, Sim. Umbanda raiz. Então, a mãe de santo não passava conhecimento, porque era assim mesmo. Pelo menos a minha experiência foi assim. Não posso dizer generalizar, estou dizendo da minha vivência. Certo. Não tinha explicação de nada, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo, eu não tinha o conhecimento. Então, assim, o que eu aprendi na fonte. E a fonte que eu falo é a minha espiritualidade. Direto com eles, direto com o caboclo, direto com a preta velha, direto com a pombogira. E assim foi minha caminhada. Perfeito. E quando a senhora passou a ser iniciada no Orixá? Então, do Orixá aconteceu o seguinte, essa casa de Umbanda que eu ia, meus familiares, era muito longe, era um lugar que nem eu morava aqui na Vila Medeiros, né, perto da Vila Maria, e era muito longe, tipo, era Osasco, assim, que faz muitos anos, era muito longe, e aí teve um afastamento, e eu também me afastei. Só que daí o meu caboclo, que daí não era o Sol e Lua, na verdade, então ele deu o nome Sol e Lua, que era um. Só que, na verdade, quem veio trabalhar comigo é o seu Tupinambá. Né? Tá. Então, o seu Tupinambá dizia, minha missão era ter casa, desde sempre. Só que eu não tinha, como eu digo, o conhecimento era difícil de ter, né? Então, eu sou uma médium inconsciente. Então, eu não tinha muito controle das coisas, né? E ele dizia, a menina tem que trabalhar. Eu preciso trabalhar. E tá bom. Aí eu comecei a atender na sala da casa da minha prima. Mas atendia, assim, 30, 40 pessoas. Né? E assim, como eu digo, novamente, o aprendizado da fonte, direto com ele. Tá. Então, uma confiança total neles. Só que aí chegou um certo tempo, entrou uma pessoa na minha vida e essa pessoa tentou fazer muito mal a mim. Né? E era uma pessoa já vivida na espiritualidade, né? E aí foi que Iemanjá, né, que eu sou de Iemanjá, Iemanjá pediu que eu fosse iniciada. Só que foi uma situação tão complicada que ela realmente não teve, Iemanjá não teve tempo para me caminhar para onde realmente ela queria. Certo. Eu tinha uma pequena loja, eu tinha aí entre 18 anos, eu tinha uma pequena loja de artigos religiosos. E lá eu conheci uma mãe de santo, do Candomblé, na São Queto. E aí eu fui jogar o búzio com ela. Quando eu fui jogar o búzio, eu bolei. E eu não saí mais. Caramba. Foi assim. Eu fiquei... Realmente, eu bolei e eu não voltei. Eu sei que tem pessoas que acontece isso e tem pessoas que bolam, mas aí reverte a situação, né? Para o santo dar o tempo. Mas na minha situação que eu estava, eu precisava me iniciar justamente para me livrar do mal que estavam me causando. Porque a minha pombogira... até onde ela poderia ir, ela já tinha feito. Certo. Né? E essa pessoa fez coisas muito ruins comigo.
Por quê? Porque eu jovem, e era um homem velho, um homem mais velho assim, vamos dizer, 40, 50 anos, e eu uma menina. E ele fez coisas pesadas para mim, porque queria que eu tivesse um relacionamento com ele. Certo. Então, o embate entre ele e a minha pombogira foi grande. Ela lutou muito por isso, mas chegou uma hora, precisa. Aí foi onde eu bolei, e eu acredito também já estava no meu destino. Só que daí começou uma história muito complicada na minha vida. Porque eu não conhecia essa mãe de santo, né? Eu agradeço, apesar de tudo que eu passei, mas, querendo ou não, ela me tirou da situação que eu estava, uma casa de Oxóssi, né? Então, eu tenho muita gratidão por isso. Mas, por outro lado, ela me tratou muito mal. Eu sofri muito, abusos mesmo dentro daquela casa. Caramba. Foi um momento da minha vida muito jovem, sem experiência, porque eu conhecia de candomblé o que eu via na casa da minha mãe, né, onde ela frequentava, e era diferente, né? Ali o pai de santo me acolhia, ali cuidava, era o Hélio Festa, né? Era um pai de santo muito conhecido na Vila Maria. E só que nessa casa, a minha iniciação foi muito difícil mesmo, muito difícil. Eu sofri abusos, quando eu falo abusos, é abusos de apanhar, de ficar presa dentro de um roncó, trancada a chave, de me liberarem só para fazer faxina na casa e botar o herê para trabalhar. Apanhava o herê também, né? E fizeram coisas absurdas comigo, não deixavam que ninguém me visse. Eu fiquei... Assim, acho que essa palavra talvez seja até errada eu usar, mas é como se eu fosse escravizada. Entendi. Né? Me desculpe se eu estou falando algo errado, mas é assim que eu me sentia. Eu fiquei presa, realmente. Né? Até que aconteceu muita coisa ruim comigo lá, eu quase morri. Caramba. Dentro daquele roncó, por coisas ruins que ela fez comigo. O herê fugiu. O herê pegou uma bolsa, de vez em pegar minhas coisas, ela pegou a primeira sacolinha que ela viu, um guarda-chuva, e simplesmente eles esqueceram a porta aberta, e aí ela me pegou e saiu, pulou o muro e foi embora de Quelê. Caramba. É uma coisa louca. Gente, essa é a minha vivência, isso aconteceu comigo. Né? Eu sei que às vezes as pessoas podem, no civil eu irei fazer uma coisa, mas comigo aconteceu isso. Não, mas a senhora está contando, mas realmente não é a coisa de se espantar, porque ainda acontece isso muito, verdade. só que as pessoas não têm coragem de vir e falar, entendeu? Mas acontece sim. Tá vendo aí, gente? Vocês estão me ouvindo aí, estão nos assistindo. Preste atenção, isso é uma história que não é história de agora, não. É uma história de 40 anos atrás. Sim. Entendeu? Então, acontece, ainda hoje acontece. Sim. E eu acho que tem que ser denunciado, tem que ser falado, sim. Exatamente, mas naquela época, e eu muito jovem, eu não tinha essa dimensão, né? Sim. De ver, eu só estava sofrendo muito ali. Então, Iemanjá, inclusive, na minha iniciação, tinham mais 2 pessoas no barco. E as pessoas já eram mais vividas, acredito nisso, elas simplesmente pegaram o otá e aí foram para casa, que ela liberou essas pessoas para ir para casa, só eu que não. Por quê? Porque eu tinha uma loja e ela pegou tudo que era meu. Caramba. E ela fez com que eu comprasse coisas para todo mundo. Por exemplo, fui na 25 de março, eu comprei um fardo de pano fechado. Quando eu vi todo mundo, eu tinha vestido o barracão inteiro. Entendi. Mas eu não tinha essa noção. Então, assim, eu fui enganada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo... Aí eu falava, Iemanjá, por que a senhora fez isso comigo? Ela me salvou, mas a Iemanjá me salvou. Da situação que eu estava. Então, é aquilo. O orixá, ele é muito vivo na vida da gente. Ele é muito vivo na minha... Iemanjá é muito viva na minha vida. E ela queria o meu bem. E ela catou aquela oportunidade. É você. E depois eu vejo o que eu faço. Só que eu sofri, mas Iemanjá sofreu comigo. Sim. Né? Porque teve um momento assim, muito forte que eu vou falar aqui, que ela fez comigo, que eu acredito que pode ser, muita gente até pode ter passado por isso. Ela fez todo o ritual, né? Que se faz dentro de uma iniciação. Passando os dias, ela achou que as minhas curas não estavam aparentes o suficiente. Ela virou Iemanjá e foi lá e pegou uma navalha e me rasgou. Assim, eu tenho cicatrizes nas minhas curas, né? E ela colocava o fundamento, porque ela queria que ficasse da cor do fundamento que ela queria que ficasse. E aquilo, Iemanjá virada, e ela abrindo... Quando eu voltei, eu estava lavada de sangue.
né? Uma coisa horrorosa, mas eu não senti dor, porque meu orixá não deixou eu sentir dor. Iemanjá estava ali firme, aguentando tudo aquilo comigo, por isso eu falo, eu sofri, mas ela sofreu comigo, e sofreu de ver aonde ela me colocou por necessidade, né? Sim. E ali me deu uma inflamação muito grande, eu tive febre, e realmente eu fiquei muito ruim. E dentro do Oncó, eles trancavam, e lá tinha rato, tinha barata, era uma coisa, o Herê passava a noite matando rato. Caramba. Foi assim, uma coisa maluca que aconteceu comigo. E aí essa febre, nesse momento, eu tive o contato com o orixá Omolu. E foi uma coisa assim maravilhosa. E ali eu conheci o Omolu. E o Omolu me salvou. No outro dia, quando passou toda aquela febre e daquele contato que eu tive com o Omolu, quando eu acordei, voltei, estava tudo seco. Caramba. Tudo. Ela botou para fora tudo aquilo que ela não queria que entrasse pelo meu corpo. E o Omolu me curou e estava tudo seco, de um dia para o outro. Nossa. Né? Mas eu poderia ter acontecido algo muito de ruim comigo. Sim, claro. Né? Então, tudo isso aconteceu na minha feitura. Então, foi muito complicado. Até que o Herê fugiu. E essa mulher ficou atrás de mim, me perseguindo. Só que ela não sabia onde eu morava. Mas a minha loja, ela sabia, né? Então, tudo que ela pôde pegar, ela pegou. E depois, o que sobrou, eu fui um dia lá e consegui pegar o pouco que sobrou. Enfim, eu perdi tudo. Caramba. Né? E de quelê. E aí pergunta, e aí o quelê? Sim. Todo mundo cumpre 3 meses de quelê. Eu cumpri 5 meses de quelê. Porque quem iria tirar esse quelê? Né? E eu fiquei muito assim, perturbada mesmo. Só que a minha mãe tinha uma IQED. Foi o que deu para fazer. E foi feito. E a IQED, né, ela também já não é mais, mas era uma pessoa que me conhecia muito. E ela fez a queda do meu quelê, fez todo o ritual, era uma IQED bem conceituada e muito vivida. E uma IQED é mãe. Então, ela me salvou também. Né? E aí foi tirado do meu quelê. Só que eu passei por um período de muita perturbação, porque essa mulher fez de todas as formas mal para mim, né? Então foi assim muito conturbado. Se fosse uma outra pessoa, eu falava, não quero mais saber de religião, não. Sim. Né? Nunca mais. Sim. Mas não. Aí a Iemanjá veio e falou, precisa de uma casa. Aí eu fui conduzida a uma outra casa de Oxóssi também. Sempre casa de Oxóssi. Oxóssi me acolhe muito. Uma casa de Oxóssi, que era o irmão de santo da minha mãe, que me conhecia desde criança. Né? E lá eu fui muito bem acolhida. Lá eu dei minhas obrigações, lá eu consertei tudo aquilo que deveria ser consertado. Morei dentro dessa casa de axé, morei como filha mesmo dele. Né? E foi assim um aprendizado maravilhoso. Lá eu conheci o pai das minhas filhas. Hoje não estamos mais casados, mas eu conheci o pai das minhas filhas, construí uma família. Só que eu não sei, acontece algo com a Iemanjá, assim, quando ela fecha um ciclo, ela me tira do lugar. Eu sofro com isso, porque eu vejo aquelas pessoas que começam numa casa e vai até o final, né? Sim. Naquela casa, cria aquela raiz. E a Iemanjá não faz isso. Ela encerra um ciclo e ela me tira. Ela encerra e tira. Caramba. E eu sofro com isso. Eu falo, por que minha mãe, a senhora faz isso? Aí chegou um ponto que eu falei, eu preciso de um tempo, porque realmente eu não entendo a senhora e eu não consigo mais. E eu passei um longo período da minha vida afastada da religião. Certo. Só que vem a cobrança, porque eu tinha a missão de ter uma casa. Certo. Mas eu não queria mais, porque eu sofria muito. Aí eu tive as minhas 2 filhas, e aí depois que eu tive a minha filha, a caçula, Iemanjá falou, quero as minhas obrigações, que daí seria a obrigação de 7 anos. Certo. Né? E eu falei, não, eu não vou voltar. E ela sempre me pega no mental. E aí eu tive problemas sérios, assim, mentais, assim mesmo, de tratamentos pesados, mas era a mediunidade. Certo. Era ela. Aí, novamente, eu aceitei. Falei, tá bom. Fui em busca e ela colocou outra casa de Oxóssi. Então, eu passei por 3 casas de Oxóssi. Né? Nessa casa também, fui muito acolhida. Agradeço muito a Mãe Graça do Oxóssi. Eu adoro ela, sabe? Nós perdemos o contato, mas, novamente, mas já, quando deu um certo tempo, ali eu dei a obrigação de 7, ali eu dei a obrigação de 14 anos. Iemanjá fechou o ciclo de novo. Lá Ogum veio, porque eu sou de Iemanjá Ogum Té. Mas quem roda na minha cabeça após Iemanjá é Ogum. Tá. É Ogum que vem.
né? Então, eu sou de Iemanjá Ogum-Té, com Ogum, e aí, sim, que tem o Molu. E ele lá veio tudo, só que aconteceu algumas coisas que nem precisava ela fazer isso. Iemanjá, eu digo, né? Mas, novamente, ela encerrou o ciclo. Eu falei, agora eu não vou em casa mais nenhuma. Se a senhora não consegue me manter, a senhora não quer, ela não aceita. E demorei muitos anos da minha vida para compreender o porquê que a Iemanjá age assim, por que ela não fica num lugar, né? E, assim, de tanto pesquisar, eu cheguei à conclusão de que realmente é muito difícil manter numa casa uma Iemanjá Ogum-Té. A pessoa tem que saber, não que não sabiam que fizeram comigo, as pessoas que me acolheram, mas tem algo ali que para uma Iemanjá Ogum-Té ficar tem que ser feito, e não era. E ela quis ir lá facilmente. Sim. E ela vai embora mesmo, e me leva embora. Tá certo, entendi. É isso que acontece. Aí hoje eu toco Umbanda. Certo. Né? Porque eu sempre tive meus guias de Umbanda, foi lá que eu me iniciei, né? Eu falei para ela, eu não vou abrir uma casa de candomblé. Então, eu toco Umbanda. Então, eu acredito assim, que eles têm um acordo entre Iemanjá e o Caboclo, o Preta Velha, enfim, os guias de Umbanda, Iemanjá e Ogum. Eles têm um acordo, porque a finalidade deles é me guiar. Sim. Né? Então, eles têm uma coisa em comum, que sou eu. Certo. Então, ela quer o meu bem e eles querem o meu bem. E os dois querem que eu siga a missão. Iemanjá queria uma casa. Não é de candomblé, é de Umbanda. Mas ela tem a casa dela. E ela é muito respeitada dentro da casa dela e amada por todos os meus filhos. Sim. Né? Então, eu acho que agora ela acalmou. Agora ela chegou. Só que eu não tenho um mais velho. Né? E isso, eu procurei muito um mais velho, porque eu acho que em muitos casos é necessário você ter uma pessoa para cuidar de você também. Sim, só que ela não aceita. E isso complica para mim um pouco. Entendi. Alessandra, e vamos entrar numa polêmica aqui. A senhora veio de Umbanda, foi iniciada no candomblé. Sim. Agora eu pergunto para a senhora, pelo que a senhora vê aí nas redes sociais, tudo, a senhora falou que recebeu a pombogira, né, que saía e tal. O que a senhora vê hoje, as pombogiras hoje, a maioria das pombogiras aí usando aí salto alto, aí vem em carruagem para festa, pula de paraquedas. Como que a senhora vê essa situação? Eu vejo isso vaidade do médium. Isso não é a pombogira. A minha pombogira, então, como eu digo assim, é muito raiz mesmo. A minha pombogira, ela é pé no chão, é roupa simples, uma rosa na cabeça, uma taça de champanhe quando ela taça, porque normalmente ela bebe no gargalo mesmo. Certo. E ela é isso. Ela não pede roupas para mim, ela não pede luxo, nada. Se eu compro uma bijuteria de R$1 e dou para ela, ela aceita. Né? Porque hoje em dia eu acho que as pessoas fantasiam muito. Aquilo não é Exu e nem pombogira. Aquilo é o médium. É o ego do médium, simplesmente isso. Sim. E é muito ruim, porque as pessoas não ajudam a religião. Exatamente. As pessoas fazem com que a religião se perca na raiz dela. Sim. Né? Porque os jovens, que nem na minha casa tem muito jovem. Então, os jovens veem aquilo, eles acham que a verdade é aquilo. Vê um pedacinho no TikTok, no Instagram, e acha que aquilo é a verdade. E não é. Então, na minha casa, eu sempre falo para os filhos, vocês só vão aprender o que é Exu e pombogira vivendo Exu e pombogira. Sim. Né? Então, tudo tem um limite e tudo tem a hora certa. E para que realmente não aconteça o ego e a vaidade. Então, isso é vaidade. Sim, sim. E mãe Alessandra, hoje a senhora tem uma casa e fica onde a casa? Ela fica no Jardim Cátia, próximo ao Jardim Cumbica. Né? É numa residência, ela não é aberta, assim, as pessoas, para poder participar, a gente faz uma lista, porque o espaço é pequeno. E também como não é aberta, né, é uma residência, tem que ter um limite de pessoas, né? Sim. Né? Nessa casa eu estou há 1 ano, mas eu tenho o meu terreiro, ele tem 3 anos. Só que eu iniciei o terreiro, que é uma outra história isso. Quando eu iniciei o terreiro, eu iniciei junto com o pai das minhas filhas. Certo. E assim, foi quando eu tive que voltar, porque realmente eu me afastei mesmo e não tinha voltado. Só que, novamente, me pegou na saúde. Então, o caboclo veio, o seu Tupinambá, e falou, ou ela aceita a missão, ou se encerra tudo por aqui. Se encerra tudo por aqui é de arrasta a mãe Alessandra. Certo. Justamente assim, né? Aí, a minha filha, a caçula, ela sempre teve medo, ela nunca se interessou
em se iniciar em nada, participar. né? Ela começou a desenvolver sozinha. De repente, a pombogira pegou ela. Como aconteceu comigo quando ela fez entre 17 para 18 anos. Aham. E é a Rosa Caveira. Pegou ela. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não acredito. Aí eles vieram e falaram, ou você aceita, ou já sabe. Uhum. Eles colocaram assim, eu não tinha muita opção. Ou é isso, ou é isso. Quando eu vi isso acontecer com a minha filha, é assim, não que ela não tenha a missão dela, ela tem a missão dela. Só que eles utilizaram isso para fazer com que eu voltasse. Certo. E assumisse o que eu tinha que assumir, o que era do meu destino. Uhum. E eu não ia deixar a minha filha passar pelo que eu passei. Falei, se eu tenho conhecimento, eu vou cuidar da minha filha. Só que eu queria cuidar da minha filha. Certo. Só que isso tomou uma proporção. Eu comecei dentro da minha casa, num apartamento. E aí ele veio, falou, precisamos de um lugar maior. Colocaram um salão enorme. Aham. Falei, nós aí já éramos em 6. Falei, bom, um salão tão grande para 6 pessoas. Só que não foi isso que aconteceu. De repente, começou a aparecer. De repente, tinha mais de 30 filhos. E assistência, 50, 60 pessoas. Caramba. Portas abertas. E eu olhava aquilo, falava, aonde eu vou chegar? Né? Eu falei, não era isso que o senhor falou para mim. Uhum. Era para cuidar da minha filha. E ele, essa é a missão. Só que houve um erro grave, que foi, a missão era minha, e o pai das minhas filhas, assumiu essa missão junto comigo. Então, vamos dizer assim, ele era um bom médium, Aham. mas não tinha a missão de ser pai, Certo. né? Mas a missão era minha de ser mãe, sempre foi. Só que, como era o meu esposo na época, ficou ao meu lado. Aham. Só que houve um embate muito grande, espiritual. Realmente, isso existe, gente. Parece loucura, mas isso existe. E nesse embate, tipo assim, ele via a religião de uma forma. Uhum. Só que os meus tinham uma outra energia na religião, né? Uma outra maneira de trabalho. E ele não via, a Umbanda não é assim. Mas a Umbanda que vinha de mim, que vem da minha energia, da minha raiz, de Iemanjá, mesmo ela sendo de Queto, mas de seu Tupinambá, era aquela Umbanda. Né? De seu Tranca-Rua e Dona Sete, é a Umbanda da maneira deles. Aham. Só que houve esse embate, e nesse embate houve um corte energético espiritual, onde teve um corte físico também, Tá. tanto da casa quanto do casamento. Aham. Isso faz um ano que aconteceu. E tudo assim, minha vida virou de 0 a 100. De repente eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha um terreiro, e de um dia para o outro eu não tinha mais nada. Caramba. Porque eu tive que sair da minha casa por uma violência que sofri, saí, né? E o terreiro, ficou o terreiro sobre minha responsabilidade e tinha muita gente. Uhum. Só que muitos não quiseram seguir, encerrou-se o ciclo e outros continuaram. Aí onde apareceu, né, que já havia aparecido o pai Ogambil, que ele e a esposa dele ofereceram a casa deles para poder guardar o terreiro, porque eu não tinha onde colocar o terreiro. E não são imagens, não é você pegar uma imagem, botar numa caixa e levar, não é Sim, assim. sim. São energias. Então, tudo que foi criado tinha que ser preservado, encaminhado. E eu não poderia colocar um pouco de cada filho. Uhum. Aí, né, Iemanjá, Ogum, colocou eles na nossa vida. E ali foi. Aí Sr. Tupinambá dizia, o terreiro vai adormecer e logo vai despertar. Isso parece que durou anos, só que foi um mês. Caramba. Aí eu fui até morar, eles me ofereceram o quartinho que eles tinham, né, do falecido pai dele, e eu fiquei naquele quartinho 1 mês e 14 dias. E lá dentro do quartinho tinha meus Exus, tinha todos os meus guias, tudo que era deles, e o terreiro guardado. Foi uma loucura. Uhum. Eu pensei, eu não vou conseguir, eu não vou ter força, porque ao mesmo tempo eu estava quebrada como mulher, né? Eu estava realmente perdida. Era um casamento de 25 anos. Uhum. Então, eu perdi tudo. Eu fiquei desorientada. Mas aí eu peguei e falei, não, eu vou encerrar aqui, dar um tempo, porque eu não vou conseguir seguir. E aí minha filha, o pai Ogambil e outros filhos que ficaram, não, mãe, vamos. Eu não tenho mais força, porque eu, como mulher, estava muito ferida também. Eu estava vivendo um luto de um fim de uma história também. Uhum. Tudo junto, né? Sim. Só que daí a Preta Velha veio e falou, não, a casa não fecha. A casa já adormeceu e já dormiu demais. Festa de Herê. Era no dia 29 de setembro
o ano passado, 2024. 24, 24, isso, o ano passado. Falou, festa de Erê, a casa vai acordar, desperta essa casa. E foi isso. A casa fez a festa de Erê com os filhos que quiseram ficar. Uhum. Fizemos no quintal da Caramba. casa do Ogambil. Fizemos a festa de Erê, depois teve uma gira de Exu e eles acharam uma casa. Foi coisa de um mês. Caramba. Um mês. A casa, na verdade, ela nem parou, né? Porque achou uma casa enorme. Uhum. Enorme. Alugamos essa casa, deu tudo certo. Né? E eu precisava ter um quarto para fazer um quarto de santo, eu precisaria ter um quarto para o Exu. Uhum. E a casa tem exatamente tudo. O terreiro fica na garagem. Uhum. É na garagem, é muito simples. Na garagem. E o resto da casa, tudo é do terreiro. Eu tenho o meu quarto, que ali é a minha casa, o meu quarto. Caramba. De resto é terreiro. Então, eu vivo no terreiro. E assim, e fez um ano agora, dia 29, da nossa casa. Aí nós ficamos mais ou menos em 10, 11 pessoas, agora estamos em 28. Que bacana, que É, bacana. a casa está assim num crescimento muito grande. Axé. Né? É. E é isso. E eu estou nessa luta para me manter nisso tudo, né? Porque não é fácil. Então, tem uma Alessandra de um ano atrás e uma nova Alessandra agora. Então, eu tive um mergulho espiritual enorme. Acho que muita gente deve passar por essas situações, né, ou parecidas, e assim eu estou de exemplo. Eu não quero modificar a história de ninguém, eu estou contando a minha vivência, o que acontece comigo. Sim, e lembrando que o orixá e os guias também, eles quando tem que ser, eles preparam tudo, como Sim. preparou. E eu Sim. quero mandar um abraço pro Ogambil, que ele está aqui, está junto com a esposa aqui, Sim. aqui nos assistindo Me aqui. ajudou demais, demais. Esse casal maravilhoso, me ajudou muito. E mãe Alessandra, e a senhora joga búzio, tira cartas? Eu como que é? jogo o baralho cigano, Uhum. baralho das pombogiras, né? Esse é o meu trabalho, né? Uhum. Eu vivo do meu trabalho, não vivo do terreiro. Tá. Eu vivo o meu trabalho, que é os oráculos das cartas, Uhum. e eu faço banhos, eu faço perfumes. É isso, eu vivo disso. Essa é a minha renda, como eu vivo, e é disso, do baralho cigano. E como que faz a pessoa que está nos assistindo aí, quiser ter uma consulta com a mãe Alessandra, como que faz? É pelo Instagram, pelo WhatsApp, como que é? É pelo WhatsApp, né? Pode me chamar no meu telefone. Também eu tenho no Instagram, é Olhos d'Água, né? E também pelo Instagram do terreiro, que é novo o Instagram do terreiro. Eu só decidi fazer agora, porque eu tinha encerrado o antigo. E Uhum. agora é que eu voltei com o novo Instagram, que é o @tenda de Umbanda Estrela Guia. Né? Aí é só procurar lá. É bem, bem novo mesmo. Está iniciando o Instagram, mas pode me chamar por lá. E o telefone qual que é? O meu telefone é 11 9 6851 1686. Tá bom, gente? Vai estar aí na tela aí o Instagram dela, Sim. da casa, e o telefone aí. Querendo uma consulta com a mãe Alessandra, é só ligar aí, Isso. manda um direct para ela também, ela vai atender com o maior prazer. Se não conseguir, manda aqui para nós aqui, a gente anota aqui e envia para ela, e ela vai atender vocês com o maior carinho aí, que ela puder ajudar aí, ela vai ajudar. E o funcionamento do terreiro da senhora é como que funciona? Olha, funciona às sextas-feiras, Uhum. às 20 horas. Tá, São mas aí a dias. pessoa quiser ir, tem que Aí me man- procura, Ah, né? tá. É pelo WhatsApp, aí eu pego o nome, porque tem um limite, porque, como eu disse, é pequeno, não cabe. No máximo, cabe 15 pessoas. A gente está tentando planejar uma forma, porque entrou muito filho, Aham. e aí a assistência foi diminuindo. Antes ocupava 20, 25 lugares, mas agora diminuiu porque a entrada de muitos filhos. É. E eu dou muita prioridade aos filhos. Ah, Né? tá. Eu preciso, se eles chegaram até mim, é para mim cuidar deles. Perfeito. Então, é para mim desenvolver esses médios como se deve. Então, a prioridade são os médios. Eu acredito que logo Tupinambá e Iemanjá vai arrumar um, Sim, um lugar esse é o enorme, intuito deles. Enorme. E senhora toda sexta-feira, não? Toda sexta-feira. Nós estamos, na verdade, finalizando os trabalhos do ano. Agora, dia 2, a gente vai para o Cantinho dos Orixás fazer uma gira lá, né? E é dia de finados. Como é dia de finados, vai vir os pretos velhos, mas também nós vamos fazer uma gira de Exu. E as entregas dos balaios, dos rituais mesmo.
Ah, bacana. Eu quero mandar um abraço aí pra Elza aí do Cantinho dos Orixás. A gente sempre, muitos anos eu conheço ela, quero mandar um beijo pra ela aí. Tá muito bom lá. Ela deu uma reformada, ela ficou muito Nossa, bacana. um espaço maravilhoso. Ficou muito bacana. E deixa eu fazer outra pergunta pra senhora. Então, a senhora só trabalha com banda, a senhora não inicia filho lá no Candomblé. Não, é Umbanda. É. Né? Por conta disso, eu não tenho mais velho, né? A minha casa não tem uma estrutura de fundamento para iniciação de um IAO. Não tem. Mas, Alessandra, eu estive falando com a senhora, acho que foi essa semana que passou, foi Sim. domingo. A senhora está fazendo uma coroação de caboclo, né? Sim, teve domingo a coroação da Cabocla Jurema e seu Pena Branca. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, porque hoje a gente, eu também comecei lá atrás, na Umbanda, com meu pai biológico, que ele era umbandista, e a gente via que eu via lá atrás que tinha muita coroação de caboclo. E Sim. hoje eles falam que não existe mais. Se Explica perdeu. Explica um pouquinho para o nosso público entender Olha, o que é é uma muito coroação. interessante isso, porque, novamente, a minha casa, a gente fala, é Umbanda do seu Tupinambá. Lá, as regras do seu Tupinambá. E seu Tupinambá é um caboclo, tudo que ele vai fazer tem um ritual. Ele é dessa forma, né? Então, o que seria a coroação? Pela visão do seu Tupinambá, o que ele traz na nossa casa. Sim. O médium passa pelo processo do desenvolvimento, aí aquele médium passa pelos amacis. Então, são degraus que o médium vai subindo, até passar por passe, até esse médium chegar confirmado por pontos, que hoje em dia também é outra coisa que se perdeu. A confirmação do guia pelo ponto, né? Então, confirmação do ponto riscado, da cantiga, e aí ele começa a trabalhar. Consulta. E aí eu tenho um termômetro do que as pessoas vêm falando daquele médium. Olha, passei com esse médium, esse caboclo, essa pombogira, essa preta velha, nossa, me ajudou tanto. E eu tenho esse termômetro mesmo com os médios da minha casa. Então, ali eu vou observando o crescimento, a entrega desse médium, né? Até que o seu Tupinambá chega e fala, olha, agora chegou o momento, você vai ser coroado. E o que seria a coroação? A coroação, na verdade, não é do caboclo, é do filho. Onde ele passa pelo ritual um dia anterior, como limpezas, banhos de ervas. Quem vem, inclusive, fazer isso é o próprio seu Tupinambá. Vem dar banho no tempo, com as ervas específicas daquele caboclo. Né? O caboclo vem em terra e diz quais são as ervas específicas de trabalho dele, de firmeza com o médio dele, as comidas daquele caboclo. Então, é feita uma mesa, tudo isso. Então, a coroação é a ligação energética, assim, de 100% entre ele e o médium dele. Então, na verdade, o médium é um mérito do médium com o seu caboclo conseguir isso. Porque os dois juntos que fizeram esse trabalho. Né? Trabalho na vida do médium e trabalho na vida das pessoas que esse caboclo assiste. Então, nesse momento, o médium é coroado pelo seu Tupinambá e ele faz realmente uma coroa com alecrim, samambaia e as ervas do caboclo. É recebido, ele é pintado com pemba sagrada e também outras tinturas, que é trazida também pelo caboclo, e o caboclo recebe o penacho. Então, o que seria o penacho? O penacho é a história daquele caboclo. É de quem ele é, de onde ele veio, né? Qual a energia desse caboclo. Nem teve a Cabocla Jurema, é a Cabocla Jurema da praia. Então, o penacho dela tem os tons em azul, em verde e branco. Né? Então, ali, quando você olha, você sabe que ela é uma Cabocla Jurema. E ali é a história. Então, o caboclo não tem que ser coroado. Quem é coroado é o médium. O caboclo recebe o penacho por merecimento da firmeza dele com o seu filho, da missão que ele está dando ao seu filho. Perfeito. Aí, gente que está nos assistindo aí, essa é a Umbanda que eu também conheci, tá? Me desculpe aí, tem umbandas aí que estão falando aí, que vem misturando aí o candomblé junto com candomblé queto, Angola, nação Angola, e é uma mistura aí e tal. Essa é a Umbanda que eu também conheci de muitos anos atrás, que hoje, a semana que vem eu faço 54 anos, e é a Umbanda que eu conheci do meu pai biológico também. Se tivesse vivo hoje, ele ia fazer 100 anos. Então, essa é a Umbanda que eu conheci. Então, quando eu discuto Umbanda aqui, que eu falo de Umbanda aqui, eu estou falando dessa Umbanda, não dessa hoje, que é essa mistura que está acontecendo aí. Então, para mim, o estágio da Umbanda é a coroação do caboclo. Foi até ali onde eu aprendi. Depois eu fui se iniciar também
tá? Na nação Angola, né? Me iniciei aos 14 anos de idade e segui no candomblé e depois passei para Queto. Então, gente, é essa Umbanda que eu conheço. Agora, as outras que estão vindo aí na internet que aparecem aí, também não sei. Você está falando a verdade? Não, eu não falo a verdade, eu falo aquilo que eu vivi, que eu conheço. Porque até então ninguém sabe qual que é a verdade. Então, é essa que eu conheço de antigo, que é raiz, não essa que tem hoje. Me desculpe aí os pais de santo aí de 20 anos para cá, que estão misturando as coisas aí, não é essa Umbanda que eu conheço. Eu conheço essa que a mãe Alessandra está falando. Ela está falando do tempo dela e eu também estou falando do meu tempo. Então, é essa Umbanda que eu conheço. É essa Umbanda que realmente meu pai lá atrás, e o terreiro que ele se estivesse hoje vivo aqui, o terreiro hoje faz 80 anos, tá? Faria 80 anos, vai virar centenário daqui a pouco. Então é essa Umbanda que eu conheço. Então me desculpe se alguém conhece outra Umbanda aí, eu não conheço, tá? E essa mistureba de hoje tá o pai de santo fazendo camarinha de Umbanda e não sei o quê, e é uma bagunça, virou uma bagunça. Sim. E aí não entendo. Bom, eu não consigo entender, mas fazer o quê? Né? Mas mãe Alessandra, é muito interessante a sua história. Eu acredito que o orixá é muito vivo na vida da senhora. Sim. E é que eu falo, tem que trazer esse pessoal, porque senão morre a história. Morre, exatamente. Tem que ter esse encontro, né, dos sacerdotes e a Lorixá, Babalorixá, tem que ter, porque é o conhecimento que a gente traz, mas pessoas sérias, que querem realmente o conhecimento antigo, gente. Sim. Porque o conhecimento, se você não passa, ele se perde. Ele morre, né? Outra coisa, assim, é que as pessoas... A gente não tem que levar o conhecimento com a gente pro túmulo, a gente tem que passar. Na minha casa, eu ensino meus filhos, eu dou aulas, tudo. Não tem o que eles me perguntem que eu não responda. Sim. Só se eu não souber. Se eu não souber, eu vou atrás para poder responder. Então, o conhecimento tem que ser passado, não tem que guardar. Você não tem que ter medo de querer amarrar filho na sua casa. O filho, ele é livre para ele vir. Se ele quer ficar, porque ele se sente bem. E como o Sr. Tupinambá fala, quando chega... Aquela espiritualidade daquele médium é porque faz parte da família energética da nossa casa. Mas também tem ciclos. E pode ser que naquele momento ele faça parte, depois o ciclo se encerra e ele segue. E tudo bem. Uhum. Né? Mas as pessoas não. Elas prendem os médiuns com histórias mirabolantes. E não existe isso. A simplicidade é o melhor. Então, no tempo lá de 30, 40 anos atrás... Não tinha coisas que tem hoje, até vestimentas, tudo. Sim. É simples, sim. Tudo simples. E na simplicidade a gente consegue fazer grandes coisas. Exatamente. Né? E a senhora, quanto tempo iniciada? Eu sou iniciada no Queto há 37 anos. É isso, né? Pelas contas que fizemos, 89, eu tinha 37 anos. Né? Que eu iniciei em 87. 36. Esse ano eu fiz 36, dia 5 de outubro. Agora eu fiz 36 anos, mas eu comecei na Umbanda, então eu tenho mais de 40 anos. Eu comecei também com 9 anos na Umbanda, e fiquei até os 14 e me iniciei na Nação Angola, lá em Cruzeiro. Olha, na Umbanda que eu iniciei, a mãe de santo, Dona Leonor, ela recebia seu Zé Pilintra, lá que eu conheci seu Zé Pilintra, mas não é o Zé Pilintra que a gente vê hoje. Não. Seu Zé. Exatamente. Seu Zé de terno, bem bonito, com os pés no chão, e ele fazia cirurgia, seu Zé. Sim, era uma coisa curador. Maravilhosa, né? Hoje em dia não tem. Outra coisa, que eu vou entrar nesse assunto, talvez eu esteja até antecipando, sobre o abate animal, né? A Umbanda não existe isso. A Umbanda antiga existia, sim. Na primeira Umbanda que fui dessa pessoa, já teve um corte para minha pombogira, para o meu Exu. Uhum. Lá eu vi. Né? Eu via no candomblé, que eu frequentava com a minha mãe. Mas sim, mas tem muitas, não. Mas se você for buscar lá atrás, isso sempre existiu. Porque a Umbanda, ela veio dos negros escravizados. Sim. Que vieram. Né? Então, a Umbanda já existia muito antes, né? Não vou entrar nesse detalhe que vai dar uma polêmica danada, sobre a descoberta da Umbanda, que foi outra pessoa. Não, a Umbanda veio dali.
Sim, sim. Porque eles, quando vieram com os conhecimentos deles, eles misturaram conhecimentos que eles tinham, que não tinha aqui naquela época, por exemplo, ervas, coisas que eles estavam acostumados na terra deles. Sim. Então, os escravos trouxeram isso junto com os caboclos que viviam aqui, né? E com outras etnias, como ciganos, que ninguém fala. Isso. Os ciganos também foram perseguidos e eles vieram fugidos também. Não escravizados, mas vieram fugidos. Então, tudo isso se misturou. Só que o negro, ele não poderia cultuar o orixá dele. Então, ele pegava a imagem católica, Sim. que nem vamos dizer Nossa Senhora, e ali ele enxergava Oxum. Só que, né, as pessoas brancas olhavam e falavam, eles estão cultuando o catolicismo, Isso. a nossa religião, mas não. Então, a Umbanda foi nascendo daí. Daí, com o ensinamento dos caboclos, dos indígenas, com o ensinamento que eles trouxeram, com ensinamentos de outros povos, porque mesmo os escravos vindo, eles trouxeram os ensinamentos, cada um da sua região. Isso. Né? E que é diferente, porque se você for ver aqui hoje em dia, mudando assim para o candomblé, que nós cultuamos, não é o candomblé da África. Não, é de completamente jeito nenhum. diferente. Totalmente. Né? Então, o que é certo e o que é errado? Exatamente. Não é? Então, é isso que... Ô, mãe, como que a senhora vê essa romantização de Exu e Pombogira agora? Porque só parece que tem Exu e Pombogira, aí não tem caboclo, não tem preto velho. Olha, só tem Exu e Pombogira e todo mundo são os mesmos, né? Cadê os só antigos? os famosos, só os Só famosos. os famosos. Cadê os antigos? Que nem diz o pai Fernando, o tiriri é ruim de lata, isso é uma polêmica danada. É verdade. As pessoas, elas escolhem quem é o Exu. Isso. Eu sou de Padilha. É. Eu sou de Mulambo. Hoje em dia é Padilha e Mulambo. Isso, pode ir no Eu sou de Padilha, eu sou de Mulambo, eu sou de Tranca-Rua. Isso. Né? E assim, é só os... Farrapo. É assim. Né? Não, todos têm a sua força, gente. Sim. Todo mundo é igual. São falanges, são egrégoras, tem que ter o respeito. Na minha casa, tem muito Exu que já você não vê nos terreiros. Uhum. Na minha casa, já teve na antiga. Tinha Exu do Lodo, tinha Pinga-Fogo. Você não vê. Não Pode vê ser mais que nas quimbandas eles estejam. Eu não entendo de quimbanda, nunca fui. Uhum. Pode ser, né? Que tem. Mas se você vai numa umbanda de hoje, com isso que fazem, não tem umbanda, candomblé, que seja, não tem. Não tem. Não tem, que nem eu tenho Exu Pimenta. Sim. Exu Gato, eu tenho uma filha de santo, ela tem uma pombogira, a rainha da Calunga. Você vê rainha da Calunga por aí? Não. O meu pai trabalhava com Caboclo Sete Montanhas, só ele viu, nunca mais vi. Então, não tem. É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas não cultuam mais, tanto o caboclo quanto o Exu, eles não cultuam, eles cultuam aquela energia que está famosa, que tem no Instagram, que tem no TikTok. Exatamente. Mas não é real, gente. Claro que a egrégora ganha força. Claro que sim. Se muitos cultuam, vamos ver Mulambo. Muitos cultuam Mulambo, então a egrégora dela ganha força. Isso é óbvio. Mas por causa disso não existem os outros? A minha pombogira, Dona Sete Encruzilhada, dificílimo você ver uma Dona Sete Encruzilhada hoje em dia. Tem 7 saia, tem bastante. Mas Dona Sete Encruzilhada é difícil. Para você achar cantigas, que nem ela mesma fala. Ela sempre fala isso pro Gan, né? Eu gosto das antigas, não gosto dessas coisas novas, não. Porque é onde tem fundamento e raiz. Sim. Então, é muito difícil ter. Eu, às vezes, busco coisas assim, é sempre a mesma coisa. Você não tem conhecimento dessa pombogira. Quem é essa pombogira? Eu carrego o Exu Morcego e carrego o seu Tranca-Rua. Exu Morcego trabalhou comigo há mais de 10 anos, muito tempo. Na Umbanda, ele veio na Umbanda. A senhora falou agora do Exu Morcego. Eu carrego o Tranca-Rua, o Exu Morcego e a Dona Sete Saia. Olha! Então estamos conectados. Eu tenho uma Sete Saia também. Né? Aí, só que é difícil. Então, eu trabalhei muitos anos com o seu Morcego e depois de um período, aí que seu Tranca-Rua chegou. Porque o meu Tranca-Rua, ele é um ancestral. E ele ele basicamente me escolheu para estar comigo nessa missão. Eles têm um acordo. O que eu falo, gente, a espiritualidade é uma família. Sim. Então, não existe isso. Não, quem manda é esse, quem manda... Não, eles entram em acordo. É como a gente.
a gente não está aqui conversando, não pode haver um debate, eu entro no acordo, eu penso de um jeito, você pensa de outro, na espiritualidade também é assim. Exatamente. O seu Tranca-Rua, que às vezes quer uma coisa, Dona Sete Encruzilhada quer outra, o seu Tupinambá quer outra, e Iemanjá quer outra. Falou, aí vocês se reúnam e decidem o que vocês querem. Exatamente. E é assim que faz. Né? E eu falo, por mim, é uma prova viva. Eu vivo isso. Eu vivo dentro de um terreiro. Eu vivo num Big Brother espiritual. E as pessoas, elas passam por cima da espiritualidade. Passa. Né? Não é que é que eu estava dizendo, o Tupinambá, ele vem e fala o que ele quer que seja feito. Sim. Não é assim, ela fala, não, peraí, não, ele não vai falar nada não, quem vai fazer sou eu aqui. E as pessoas passam por cima da espiritualidade, não respeitam. Agora eu falo, cadê? Eu me pergunto isso, cadê essa espiritualidade? Porque no meu tempo eu levava cacete. Sim. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu levei um cacete mesmo, surra, de me tacar no chão, na frente dos meus filhos. Eu fiquei com a cara no chão. De quem? Da baiana. Sabe por quê? Porque eu cancelei a gira dela mais de uma vez e ela se irritou de um jeito. Porque falei, cadê a minha vez de trabalhar? Maria Baiana. O Gambiu está de prova aqui. A Dani, eu levei um cacete. Você não vê mais isso, não. Eu já levei surra do meu orixá, que não tinha parede certa para que a minha cara não fosse. A senhora está falando aí, na época que eu iniciei, que eu comecei lá atrás na Umbanda lá, ele já foi também o Padrinho Mário, que a gente chamava Padrinho e Madrinha, né? Sim. Padrinho Mário. Ele tinha um mané baiano também. Ele aprontou lá alguma coisa lá com o baiano dele lá. Aí o baiano dele falou assim, ó, vai lá, esquenta, eu vou fazer um trabalho para a moça aqui, me esquenta uma panela de dendê. Aí ele foi lá, esquentaram, lá ele pediu, esquentou, ele pegou e jogou dentro do aguidar, o aguidar grandão, número 4, ele entrou com os pés dentro dele. Aí ficou tudo na pele viva, aí ele foi embora, deixou o recado, falou para nunca mais, ele vai lembrar do que ele fez comigo. Foi. Eu saí carregada. O Gambiu. E hoje em dia... Meu filho me ajudou a subir as escadas, porque eu não conseguia subir as escadas da sua que eu levei. E hoje em dia só não vê mais isso, não. Não vê. Quem o guia bater? Ele nem existe baiano, né? O pessoal nem cultua mais baiano. Lá na minha casa cultua. O Preto Velho, pessoal, também não. Preto são uma Velho. das linhas mais bonitas que eu Nossa, acho. Não menosprezando a outra. E a minha Preta Velha é mas brava, viu? Nossa. É. Ela é brava e ela fala pro Preto Velho Gílio, dá cacete. Que Quem? resolve. É a vó Quirina de Nagu. Ah, tá. E não é uma Preta Velha conhecidíssima. Aliás, eu não acho nada dela. Mas ela é minha Preta Velha. Uhum. É aquela que está comigo em todos os momentos, maravilhosa. E ela é brava. E a senhora trabalha com a linha de malandro também. Também. O Gambiu tinha me comentado. Que Sim, seu Zé Pilintra. Mas não é igual o seu Zé que a gente vê aí, não. Uhum. É diferente, meu Zé. Cigano, a senhora também trabalha? Sim, Esmeralda. Inclusive, o meu jogo de carta, a minha mesa é da Cigana Esmeralda. E ela meu jogo, assim, eu tenho muitos cursos de estudos, mesmo, eu sempre estudei sobre o baralho, tenho muito conhecimento, mas é assim, o meu jogo não é a técnica que a gente aprende, não, o meu jogo é completamente espiritual por ela. Ah, tá. É assim. Entendi. Quem fala é ela. Eu tenho uma facilidade, eu tenho essa sorte, né? Porque eu tenho uma facilidade de conexão espiritual muito grande. Eu tanto vejo quanto ouço, então para mim é fácil, porque desde pequena, né? Sempre foi assim. E todos os filhos lá, porque a linha cigana é uma linha do Oriente, né? Todos os filhos trabalham com cigano ou não? A mãe, o que estão desenvolvidos, já mais desenvolvidos, sim, todos têm. Todos têm cigano. Entendi. Na minha casa, sim, o filho chegou, vou desenvolvendo, e eu vou puxando as linhas. E eles vêm. Eu já recebi, que praticamente foi poucas vezes, linha de cangaceiro. Tá. Eu nunca nem tinha visto, mas a Maria Baiana trouxe linha de cangaceiro. Bom, veio. Quando veio, 3, 4 filhos veio junto. Porque são falanges que estão procurando um espaço. Que nem os ciganos. Antigamente, na Umbanda não tinha cigano. Não tinha. O cigano, ele se agregou, né? Foi aceito, vamos dizer assim, a egrégora. Né? Porque a Umbanda abraça muito as egrégoras que querem vir trabalhar. Né? Eu acredito muito nisso. E é bom, gente, é ótimo. Tem que ter preconceito. Ah, não recebo baiano. Ah, não recebo marinheiro. Não recebo marinheiro. Gente, são espíritos evoluídos que a gente, quem não tem evolução é a gente. Sim, isso que eu não entendo. As pessoas acham que tem que trabalhar para o espírito evoluir.
para o Exu evoluir, para a Pombogira evoluir. Quem tem que evoluir somos nós. Exatamente. Eles já estão do outro lado. Eles é que conhecem o mistério, não é a gente. Exatamente. E eu falo isso sempre para os meus filhos. Gente, não é assim. Não é você que comanda o espírito, é o espírito que te comanda. Perfeito. É assim. Perfeito. Gente, é muito bom estar batendo um papo com a mãe Alessandra aqui, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou convidá-la para vir novamente, tá? Quem aí curte, comenta aí, deixa os comentários, compartilha aí, tá bom? Eu vou trazê-la novamente no Raiz Sagrado, mas eu vou trazer ela junto com o pai Fernando, tá bom, gente? O pai Fernando vai estar aqui, vamos trazer os dois aqui pra gente bater papo. Vai ser bom. Tá? E aí, lembrando, eu vou pedir pra mãe Alessandra falar de novo sobre a casa dela, é que assim, de memória assim, eu não guardo tanto, mas Sim. mãe, fala o nome da casa de novo. Tá? É Tenda de Umbanda, Estrela Guia, Caboclo Tupinambá e Valquirina. Tá, todas as sextas-feiras, a Todas partir... as sextas-feiras, às 20 horas. Tem que me chamar pelo WhatsApp, que é 11 9 6851 1686, para poder pôr o nome na lista. E o atendimento da carta é todos os dias? Do baralho, é só entrar em contato comigo, tem disponibilidade na agenda, eu agendo. O jogo é online, tá? E eu tenho jogo de meia hora, tenho jogo de 1 hora, daí eu passo todas as informações para a pessoa. Tá, e o horário também, o horário que O agendar horário lá. que tem agenda, tem vaga na agenda, porque eu me dedico também muito ao terreiro, então às vezes está em função a casa, então eu fico sem atender, mas daí sempre que acaba, aí eu volto a atender, é assim. Perfeito. Tá bom? Gente, eu quero mandar um abraço para vocês aí, obrigado pela companhia, quero mandar um abraço pro Gambil aqui, para a esposa dele aqui, tá bom? Seja sempre bem-vindo aqui, a hora que quiser é só ligar aqui e vir tomar um café com a gente aqui. Eu quero agradecer também a Maria Eduarda e eu vou pedir para vocês aí que deixem o like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal, é de graça, tá bom? E voltamos segunda-feira que vem com Raízes Sagradas junto com o pai Fernando e eu vou agendar aqui com a mãe Alessandra para trazer o pai Fernando e ela aqui para a gente estar batendo papo e no final do ano a gente vai fazer um episódio especial do Raízes Sagradas, fechando o ano em dezembro, tá? Aí vou juntar aí a mãe Alessandra, o pai Fernando, o Gambil e as outras pessoas que quiserem vir aqui participar, nós vamos fazer uma roda aqui de conversa para a gente fechar o ano com chave de ouro no Raiz Sagrada. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela audiência e um beijo no coração de vocês, boa noite e até amanhã, se Deus permitir. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.